No Evangelho de hoje, Jesus nos recomenda para ficarmos atentos e preparados. Ficar atento e preparado significa estar prevenido, ligado na parada, não descuidar, pois a qualquer momento pode ser o nosso momento, pode ser o nosso fim. E não podemos estar em pecado nesse instante último da nossa vida. Jesus explicou, recomendou, avisou isso por mais de uma vez, para que fujamos das ocasiões de pecar e busquemos a graça santificante, a fim de que não vivamos em pecado constante. Minhas irmãs e meus irmãos, qual a pior coisa que poderá acontecer conosco nessa vida terrena? Cada um de nós poderá apresentar uma resposta pessoal, subjetiva, de acordo com suas experiências vividas. Por exemplo, quem já viveu os horrores da guerra irá dizer, sem sombra de dúvida, a pior coisa dessa vida é a guerra. É estar em pleno combate, em pleno campo de batalha, com balas zunindo em nossos ouvidos, sem ter para quem recorrer, por vezes ferido, com sede, muita sede, sem ninguém que lhe acuda, e em alguns casos se morre mesmo não pelo ferimento à bala, mas sim morre-se de fome, de sede, uma morte lenta e cruel. Já para quem esteve muito doente, dirá que a pior coisa que nos poderá acontecer é ficar numa cama, sem poder se mexer, dependendo dos outros, e vivendo a todo momento a morte chegando pouco a pouco. Isso é aterrorizante. Para quem já experimentou a experiência de um infortúnio, a coisa mais cruel dessa vida é perder tudo o que se tem, ficar na rua ferido, sem comida, sem onde fazer suas necessidades e sem ter a quem recorrer, pois quase todos estão na mesma situação, pois são todos vítimas da catástrofe, vítimas de um terremoto, por exemplo. Para outros e outras, a pior coisa dessa vida é perder a pessoa amada, é ficar vendo aquela pessoa em todas as pessoas que passam. É não sentir mais vontade de comer, de dormir, vontade de nada. É ver a vida em preto e branco. A vida parou de rodar. Tudo escureceu, tudo é dor e sofrimento, nada mais tem sentido. Bem, todos têm razão, pois todas essas coisas, todos esses acontecimentos são terríveis, são apavorantes, mas por incrível que nos possa parecer, nenhum deles é a coisa mais terrível que nos possa acontecer durante essa vida. A pior coisa que nos acontece, ou que pode nos acontecer, é quando perdemos a graça santificante. É quando, num instante de descuido, de fraqueza, nós caímos em tentação, as quais não são poucas, e voltamos a pecar. Dizemos voltamos porque somos fracos, somos pecadores e porque sempre pecamos. E alguns desses pecados podem ser graves. Pecamos e nossa alma sofre, pois foi cortado o cordão umbilical que a liga com Deus, o Salvador, aquele que lhe dá vida. Essa, meus irmãos e minhas irmãs, é a maior desgraça da nossa vida. É a pior coisa que nos pode acontecer. Alguém aí pode estar pensando, não exagere, é só procurar o sacerdote, confessar-se, receber a absolvição e tudo voltará como antes. Recupera-se a santidade, se pode comungar e aí é só alegria.
Beleza, é verdade. A gente sempre fez e a gente sempre faz isso. Porém, é bom pensar o seguinte: e se a morte chegar durante esse espaço de tempo? Durante esse período em que não estamos preparados? Esse instante em que ficamos fora da conexão com Deus? Esses minutos em que não ficamos atentos nem preparados, hein? Sabe o que vai acontecer se morrermos nessa hora? Seremos merecedores do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Nossa, você está exagerando mesmo, hein? Tô não, moça. Sabe quem falou isso? Isso mesmo. Isso mesmo que você pensou. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. E para aqueles que vivem questionando, será que Jesus existiu mesmo? Podemos lembrar a eles que Jesus não só existiu, como existe e está no meio de nós. A existência de Jesus foi um fato histórico que só os nihilistas, ou seja, os incrédulos, não aceitam. A ressurreição de Jesus Cristo foi um fato histórico constatado. Depois de ressuscitado, Jesus apareceu a 500 pessoas na estrada de Damasco, fato histórico. Portanto, questionar a sua existência é o mesmo que duvidar da existência de Getúlio Vargas, Tiradentes, César Augusto, Napoleão Bonaparte, Marx, entre outros. Jesus foi o retrato visível de Deus que é invisível. E quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado, nessa vida e na outra, pois as coisas podem ir mal para os incrédulos, aqueles que não depositam sua confiança em Deus. Quem crê e deixar mulheres e filhos para evangelizar, terá 100 vezes mais nesta vida e mais a vida eterna. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, por via das dúvidas, é melhor arrumar um jeito de acreditar. Tenha um bom domingo, José Salviano.